Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade à correção das atividades que já foram passadas aí no segundo bimestre. Então, repito, sugestão, assistirem novamente as videoaulas que já foram passadas, verificarem ali os exercícios e corrigirem conforme essa videoaula que vou aplicar neste momento. Vamos falar agora do que? De conjunções. Pode ser aí que num primeiro momento eu demore um pouco para lembrar aí de tantas conjunções, mas aos poucos nós vamos nos familiarizando a ela, porque nós vamos perceber se ela está adicionando uma informação, se está apresentando uma ideia contrária, se está apresentando uma alternativa, se está apresentando uma explicação ou se está concluindo algum acontecimento. Então, as conjunções que nós estamos vendo, elas se chamam coordenadas e elas são divididas em 5. Quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Vamos fazer aí uma associação com a quantidade de dedos na mão. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Para que serve mesmo uma conjunção? O próprio nome já diz. Conjunção. Junção é algo que precisa estar junto. E se precisa estar junto, precisa estar com. Conjunção. Então, eu vou ter ali uma conjunção para que uma oração possa se transformar em duas orações. Então vamos entender isso melhor por meio aí dos exercícios que foram passados para vocês. Então vamos verificar aqui a letra A. Elias fez as lições e os trabalhos. Vamos supor que somente tivéssemos essa informação. Elias fez as lições. Percebam que se ela ficar aqui sozinha, sem a conjunção, ela tem um sentido sozinha. Então, por isso que ela é chamada do quê? De coordenada. Porque a oração ela é dependente. Mas o que acontece? Pode aparecer uma conjunção e dar a ela um novo sentido. Aqui eu tenho Elias fez as lições. Daí chega a conjunção que está o quê? Coordenando e fala assim, opa, Elias não fez só as lições, ele fez os trabalhos também. Então a conjunção ela tem esse sentido. As coordenadas. O que é coordenar? Dar uma ordem. A principal, que é a que aparece primeiro, ela está ali, de boa. Mas aparece aí uma conjunção que vai falar. Elias fez os trabalhos, só que não foram só os trabalhos. Ele fez também as lições. Então, a coordenada ela tem esse poder, ela tem esse objetivo de trazer uma ideia de sentido. Por isso que pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Mas vamos ver aqui. Elias fez as lições e os trabalhos. O e aqui é a conjunção. E qual que é o papel? O que ela está desempenhando aqui? Elias fez as lições e os trabalhos. Quantas coisas ele fez? 2. Como que eu soube que ele fez 2 ações? Por conta da conjunção que está adicionando uma informação. Então, ela é uma conjunção aditiva. Vamos ver aí agora a letra B. Gostariam de ir ao cinema. Verifiquem que ela sozinha já traz um sentido único que você entende. Eu posso chegar e falar assim, gostariam de ir ao cinema. Você entende qual que é a ação. Mas o que acontece? Chega a conjunção para dar uma coordenada, para dar uma ordem, para dar um novo sentido para essa oração. Gostariam de ir ao cinema, mas não tinham ingresso para o filme. Então percebam que a conjunção mas aqui, ela estabelece uma ideia de adversidade. Então ela é o quê?
adversativa. O que é adversativa? É quando ocorre o contrário daquilo que se espera. Eles queriam ir ao cinema, mas não conseguiram porque surgiu uma barreira, surgiu ali um obstáculo que os impediram de fazer essa ação. Então ocorreu uma adversidade. Aqui poderia ser: gostaria de ir ao cinema, porém não tinham ingresso para o filme. Gostariam de ir ao cinema, todavia não tinham ingresso para o filme. Mas vamos nos apegar aqui mais à conjunção mas, que estabelece uma ideia contrária daquilo que se espera. A oração principal sabe: gostariam de ir ao cinema. Só que chega a conjunção para dar um sentido do quê? De adição? Não, e sim um sentido de contrariedade, um sentido contrário, para falar que eles gostariam de ir, mas não tem mais ingresso. Letra C. Beba devagar ou irá se engasgar. Percebam que se eu falo beba devagar, a pessoa já vai entender qual que é a mensagem. Mas quem que chega para dar ali uma coordenada, para dar uma ordem e mudar o sentido da primeira oração? A conjunção. A conjunção fala: opa, beba devagar ou irá se engasgar. Então, olha, você tem duas opções, duas escolhas. Ou você bebe devagar ou você irá se engasgar. Então, qual que é o papel que essa conjunção está desempenhando dentro da oração? Ela está desempenhando um papel de ser uma oração alternativa, uma conjunção alternativa. Vejam essa última. Não fomos à festa porque estávamos gripados. Se eu chegasse e falasse até aqui, não fomos à festa, você entende o que aconteceu. Mas só que agora a conjunção ela chega para dar uma coordenada explicativa. E o porquê que nos leva a entender o sentido do sentido dessa mensagem. Então, não fomos à festa porque estávamos gripados. Aonde que tem a explicação? Por meio da conjunção porque. Não é ela que está explicando? Então, ela é uma conjunção explicativa. Então, aqui fizemos as 4 primeiras. Vamos verificar aí as demais. Letra E. Acordou muito tarde. Acordou muito tarde. Acordou muito tarde. Portanto, perdeu o horário da aula. Portanto, perdeu o horário da aula. Qual que é a oração principal? Aqui estabelece uma ideia em que eu já entendo o que ocorreu. Acordou muito tarde. Qual que é o papel da conjunção? Estabelecer um sentido para essa oração que vem antes. Então verifiquem, portanto dá a ideia do quê? De uma ação que já foi finalizada. Ele acordou muito tarde. Se ele acordou muito tarde, não tem mais jeito. O que aconteceu? Portanto, perdeu o horário da aula. Esse portanto dá uma ideia de uma ação que foi concluída. Então ela é uma conjunção conclusiva. Vamos ver agora a letra F. Fale menos. Fale menos ou não ouvirá a explicação da matéria. Qual que é a ideia que eu tenho aí antes da conjunção? Fale menos. Percebam que se eu chegar e falar para alguém fale menos, ela irá entender essa mensagem. Só que qual que é o papel da conjunção? Trazer aí uma mensagem para essa principal. Fale menos ou não ouvirá a explicação da matéria. Então, esse ou aqui, o que ele vai estabelecer? Uma opção, uma escolha. Ou você fala menos ou não ouvirá a explicação da matéria. Você escolhe. Fale menos ou não ouve a explicação.
Então, qual que é o papel aqui que a conjunção desempenha? É um papel de uma conjunção alternativa. Vamos verificar agora a letra G. Então, prestem atenção que quando eu falo em conjunção coordenada, a principal, ela tem um sentido sozinho, sem a conjunção. A conjunção chega para dar um sentido para ela. A letra G é: vamos conversar. Vamos conversar. Porque precisamos resolver alguns assuntos. Vejam aqui a oração principal, que vem antes da conjunção. Vamos conversar. Compreende-se qual que é a ação. Mas aqui agora chega a conjunção para explicar o porquê que nós vamos conversar. Vamos conversar porque precisamos resolver alguns assuntos. E qual que é o papel que essa conjunção desempenha? Um papel de ser uma conjunção explicativa. Vamos ver agora a letra H. H menciona: lutamos muito. Lutamos muito. Mas perdemos a luta. Vejam aqui a vírgula separando. Eu tenho primeiramente essa oração: lutamos muito. Se eu chego e falo lutamos muito, você entende qual que foi a ação que foi iniciada ali. Nós lutamos muito. Só que chega aqui a conjunção. Ora, vocês lutaram muito, mas perderam a luta. Entende-se o quê? Que quem luta quer ganhar. Mas aconteceu o contrário do que eles queriam. Eles perderam. Sendo assim, qual que é o papel que a conjunção mas desempenha aqui? Aconteceu o contrário do que se esperava, então ela é uma conjunção adversativa. Vamos ver agora a letra I. Juca pesquisou sobre a Idade Média e sobre o relevo do Brasil. Olhem aqui. Qual que é a primeira ideia que eu tenho? Juca pesquisou sobre a Idade Média. Nós já sabemos o que o Juca fez. Mas quem chegou? A conjunção. E falou: opa, ele não pesquisou somente sobre a Idade Média. Ele também pesquisou sobre o relevo do Brasil. Quantas coisas ele fez? 2. Como que eu sei que ele fez 2 coisas? Por meio da conjunção, que juntou essas informações. Então, o papel que essa conjunção desempenha é uma conjunção aditiva. Vamos verificar a letra J. Paula decidirá se irá trabalhar ou estudar. E aí, o que acontece com a Paula? Ela tem 2 escolhas, ou ela trabalha ou ela estuda. Como que eu sei identificar isso? Por causa da conjunção, que apresenta o quê? Uma alternativa. Então a Paula terá que escolher uma das alternativas. Ou ela trabalha ou ela estuda. Então essas são as conjunções. Vamos repeti-las. Aditiva,
alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Essas são as conjunções mais básicas. Tem outras conjunções que nós podemos substituir sem mudar o sentido, mas isso nós vamos construindo e verificando mais à frente. Vamos supor agora uma outra que não está nessa relação de exercícios. Vamos supor aqui que tenha uma garota aqui e ela fala: eu tentei e tentei, mas não consegui. Quantas conjunções será que tem aqui? Aqui eu poderia só falar eu tentei, mas ela está reforçando eu tentei e tentei. Então eu tenho aqui uma aditiva. Nós compreendemos o quê? Que quem tenta é porque quer conseguir. E ela está persistindo aqui. Ela tentou e tentou. Tanto que está adicionando aqui por meio da conjunção. Mas ela não conseguiu. E esse mas, então, ele é o quê? Uma adversativa. Então, notem aí a importância da conjunção para que a oração possa ter aí um sentido diferenciado. Vamos rever agora um ponto ainda em relação ao verbo, que é o quê? Isto também já foi passado. Encontre aí a aula de formas nominais do verbo. Como nós estamos corrigindo alguns exercícios, vamos somente pontuar o que são essas formas nominais. Por exemplo, eu estou explicando. Ela havia ensinado. Eu irei escrever. Então, prestem atenção nesses verbos. Explicando, ensinado e escrever. Eu estou explicando. Quando eu tenho essa terminação aqui, o nome desse verbo é gerúndio. Então, resgatem essa aula aí para que vocês possam verificar com mais detalhes. Ela havia ensinado. Quando o verbo acaba em ado, erdo e ido, ele está na forma nominal particípio, que é importante lá para as vozes verbais. E eu irei escrever. Quando acaba em ar, ir, é o nome do próprio verbo. Se eu falo assim, conjugue o verbo escrever. Daí você continua, vai verificar o tempo. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, assim sucessivamente, dependendo do tempo que for colocado ali para você. Então, eu irei escrever. Qual que é o nome do próprio verbo? O verbo está no infinitivo. Então, façam aí anotações, vejam também que na apostila apresenta aí esses conteúdos, deem uma olhada ali. Reassistam a aula quantas vezes for necessário para que vocês possam assimilar melhor aí esses assuntos. Então, nos vemos aí em uma próxima videoaula. Cuidem-se e até a próxima.